Falei semana passada e vou falar de novo, não são todos os remakes que são ruins, né? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a versão americana dirigida pelo David Fincher. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, se você frequentava bastante livrarias nos anos 2000 e no início dos anos 2010, muito provavelmente você viu as artes bem estilizadas da chamada trilogia Millennium, escrita pelo falecido jornalista Stieg Larsson, uma voz popular na Suécia, que apresentava essas aventuras investigativas de um jornalista um pouco mais velho e de uma jovem hacker antissocial, a Lisbeth Salander. Esses livros rapidamente se tornaram best-sellers, sucessos não só na Suécia, mas por todo o mundo, e como todo livro que vende rápido, naturalmente ele chamou a atenção de Hollywood para produzir uma versão cinematográfica. Porém, dessa vez, a indústria de cinema sueca foi mais rápida e produziu de uma vez para a televisão uma adaptação dos 3 livros da trilogia que ajudaram a lançar e popularizar a Noomi Rapace, que foi bem elogiada pelo papel dela como Lisbeth Salander. Mas no lado americano, quem garante a distribuição da trilogia inteira é a Amy Pascal e o Scott Rudin na Sony Pictures, com a intenção de produzir os 3 filmes o mais rápido possível. E mantendo o time que estava dentro da casa, eles contratam o Steven Zaillian, roteirista oscarizado aí por A Lista de Schindler, que estava trabalhando na Sony na adaptação do Moneyball junto com Aaron Sorkin, e também, obviamente, o diretor David Fincher, que tinha feito para a Sony a rede social no ano anterior, em 2010, e em 2011 ele lançaria a adaptação do Millennium. O Fincher entra nesse projeto, apesar de ele ficar com o pé um pouco atrás por ele dizer que ele já fez muita coisa sobre serial killer, sobre psicopata, ele diz que o fator que chama a atenção dele, e que em 2010 isso é muito louco de se ouvir, é a ideia de uma trilogia blockbuster para adultos, porque esse é o grande foco do Millennium. Infelizmente ele não conseguiria completar a trilogia, e eu enxergo que essa trilogia blockbuster para adultos acabou se concretizando com 50 Tons de Cinza, que também tem produção do Michael De Luca, que produziu a rede social, Então, de uma forma ou de outra, a gente teve uma trilogia blockbuster baseada em best-seller, mas infelizmente não foi o que a gente queria, Além de garantir 90 milhões de dólares de orçamento para um filme que não iria ser para todo mundo, o Fincher teve um grande desafio aí na escalação de elenco. E antes de chegar no nome do Daniel Craig para o Mikael Blomkvist, esse papel circulou aí pelo Brad Pitt, pelo George Clooney, pelo Johnny Depp e também pelo Viggo Mortensen. Mas a grande incógnita foi a Lisbeth Salander, foi o papel mais difícil de escalar, e o Fincher conta aí em várias entrevistas nos extras do Blu-ray que ele viu testes e entrevistou praticamente todas as atrizes de Hollywood. Tem nomes aí que não fazem muito sentido, tipo a Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, mas foi de atrizes muito famosas até atrizes que não eram tão conhecidas. E tudo isso até ele chegar no nome de uma atriz com quem ele já tinha trabalhado muito brevemente, que é a Rooney Mara, que interpretou a namorada do Mark Zuckerberg em A Rede Social, e depois aí de muitos testes, de muitas leituras e callbacks, ela garantiu o papel da Lisbeth Salander. O Fincher também resistiu a vários incentivos do estúdio de mudar a história da Suécia para os Estados Unidos, para o Canadá, e apostou em uma extensa rodagem em Estocolmo e locações da própria Suécia. Uma verdadeira jornada aí, ainda mais vindo da rede social, ele praticamente pulou de um projeto para o outro, o que resulta no Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, lançado em 2011, que representa aí mais uma etapa dessa fase excelente do Fincher como diretor. A história do filme segue o jornalista Mikael Blomkvist, vivido por Daniel Craig. Após ser acusado de fraude, Mikael é contratado por um industrialista veterano, vivido por Christopher Plummer, para resolver o mistério de 40 anos acerca do desaparecimento de sua sobrinha Harriet. Para levar a investigação em frente, Mikael forma uma parceria com a hacker antissocial Lisbeth Salander, vivida por Rooney Mara. Olha, antes mesmo do filme do David Fincher sair, eu preciso dizer que eu já tava com hype, com a expectativa lá em cima, porque eu tinha assistido o primeiro filme sueco e não tinha gostado tanto, para ser sincero,
sincero, mas aí eu acabei lendo o livro, eu adorei, eu li os 3 livros no mesmo ano, e aí minha expectativa ficou enorme, porque eu já adorava o David Fincher, eu já adorava a rede social, então eu acompanhei cada etapa desse Millennium novo como se fosse um gavião, assim, sabe? Toda a foto, todo o trailer, aquele teaser trailer excepcional com o Immigrant Song, né? Ainda um dos melhores trailers de todos os tempos, e eu lembro que eu fui num cinema, numa sessão do filme Larry Crowne com o Tom Hanks, só porque uma amiga tinha ido e me falou que passou o trailer do Millennium lá. Aí eu falei, caramba, qual cinema? Qual sala? Aí eu fui e só assisti Larry Crowne pra poder ver essa obra-prima da peça de marketing aí numa tela grande, e valeu muito a pena, tá? Bem melhor do que o filme. Então, quando eu sento pra assistir o Millennium, e por sinal, né, outra curiosidade, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha viajado pra Nova York e tava frio, e o que eu vou fazer em Nova York, né? Eu vou assistir o novo filme do David Fincher, porque não tinha estreado no Brasil ainda, então atmosfera perfeita, né? Mas, sentando pra assistir o filme, já conhecendo a história, os personagens e o livro, eu preciso aplaudir o trabalho fenomenal de adaptação do Steven Zaillian. Ele é um dos roteiristas mais confiáveis e habilidosos da atualidade, e eu acho que além de respeitar a estrutura e a história geral do livro, ele tem que fazer uma coisa muito difícil para cinema, que é essa ideia de lidar com 2 protagonistas que não se encontram por mais de 1 hora de história ao mesmo tempo, além de trazer todos os temas que o Stieg Larsson gosta de abordar na escrita dele, como a política, a economia, o tratamento de mulheres na Suécia. Eu acho que tudo isso está muito bem estabelecido no roteiro do Zaillian. Ele simplifica, elimina e direciona elementos da história para uma solução mais concisa para o cinema, principalmente no final. É uma mudança até que grande que ele faz no final, mas que eu pessoalmente acho que é excelente. O roteiro do Zaillian também é muito desafiador enquanto ele propõe uma estrutura de 5 atos. A maioria dos filmes que a gente consome, principalmente de Hollywood, seguem a clássica estrutura de 3 atos, né? O início, o desenvolvimento e a conclusão, onde tudo geralmente termina no clímax. O Millennium tem 5 atos, porque você tem realmente muita história, muita subtrama, muitos personagens. Você começa o filme com esse problema judicial do Mikael com o Wennerstrom, atravessa o filme todo com o desaparecimento da Harriet e os problemas da Lisbeth, e no final você precisa voltar para amarrar essa ponta do Wennerstrom. Parece uma bagunça quando você fala assim, quando você olha no papel. Eu pessoalmente, como roteirista, raramente me arrisco a fazer uma estrutura de 5 atos, eu acho que exige muito do espectador também, é uma tarefa complexa, mas quando você vê executado aqui no Millennium, eu acho que é perfeito, funciona, tem diálogos maravilhosos aí que exploram essas relações, toda a parte do mistério, que é uma fórmula muito estabelecida, nem uns contornos legais aqui, porque a maioria dos personagens envolvidos não seguem a cartilha, não seguem o clichê que você espera num whodunit, por exemplo. Eu acho que é isso que atrai também o Fincher para esse projeto, porque não tem muito do Seven e do Zodíaco aqui. O contraste do Mikael e da Lisbeth é o grande fator original, tendo esse jornalista veterano e mais velho e essa hacker jovem, que é uma personagem bem difícil de compreender de primeira, o que te garante também bastante humor e um sentimento inesperado. Eu simplesmente adoro o casting do Daniel Craig, ele é um ator fantástico e eu adoro ver como ele consegue fazer coisas diferentes do James Bond, que é o papel que para sempre vai marcar ele. Você vê a vulnerabilidade do Mikael sem te fazer lembrar do 007 dele, e eu considero essa uma das melhores performances da carreira do Craig. Eu queria muito ver ele trabalhando com o Fincher de novo. Mas, obviamente, o grande destaque, né, em termos de elenco, até por toda essa caçada exaustiva que eles fizeram na pré-produção, é a Rooney Mara como a Lisbeth Salander. Ela já tinha feito uma impressão muito boa na rede social, mas aqui ela rouba toda a cena, é uma grande performance, é a caracterização, o olhar, a postura e a estranheza dela durante quase todo o filme. É uma figura hipnotizante e sempre muito fascinante de se olhar e aprender mais sobre ela também. Principalmente como ela tem uma pequena evolução e uma abertura emocional, principalmente com o Mikael, que vai rendendo aí umas nuances e os momentos bem sutis que elevam bastante o trabalho da Rooney Mara. Uma ótima performance que foi muito merecidamente indicada ao Oscar. Vocês já repararam como o David Fincher sempre entrega uma performance principal que é indicada ao Oscar, né? Curioso. Mas eu acho que todo o elenco tá muito bem aqui, a Robin Wright, o Christopher Plummer, mas eu teria que fazer um destaque muito especial pro Stellan Skarsgård, que, spoiler, interpreta o psicopata Martin Wenger, né, o meio que um dos antagonistas principais do filme. E caramba, como o Skarsgård, o Zaillian e o Fincher se divertem com esse personagem, porque é de um cinismo, de um senso de macabro. Você já teve o Kevin Spacey fazendo aquele serial killer todo sério e importante no Seven, e no Zodíaco você nem tem a figura do Zodíaco em si, né, ele é meio que um fantasma, mas o Martin Wenger do Stellan Skarsgård, o Fincher tem
tem a possibilidade de fazer um assassino que gosta de ser um assassino, que tem todo um método, uma educação, um narcisismo e um senso de humor macabro, que eu acho que garante o melhor momento de texto, de monólogo do roteiro inteiro do Zelen, que é quando ele tá com o Mikhail preso no porão e começa a fazer o discurso do vilão, né? O monólogo do vilão, todo mundo conhece esse clichê, mas olha que monólogo de vilão sensacional, que ainda garante um uso muito inesperado de Enya. E assim, pessoal, eu comentei no meu vídeo da rede social que, né, apesar daquele filme ser perfeito de todos os ângulos que você pode analisar, o roteiro do Aaron Sorkin era a grande estrela. Com o Millennium, eu não tenho a menor dúvida disso. O David Fincher é a estrela desse filme, porque eu considero esse, pelo menos até agora, na retrospectiva que a gente está fazendo, o melhor trabalho de direção na carreira dele. Eu acho que você pode pegar qualquer cena do Millennium, qualquer frame, qualquer interação, qualquer diálogo, e você vai aprender um mínimo, o básico de direção cinematográfica. O Fincher já vinha com umas escolhas fantásticas, assim, de como filmar diálogos, como enquadrar cenas de interação sociais um pouco mais simples, mas no Millennium ele tá realmente levando a linguagem e a mise-en-scène dele para outro nível, principalmente na forma como ele usa o plano contra plongé, o plongé, variação de câmera em cima, câmera embaixo, câmera ao redor, especialmente na forma como ele lida com relações de poder. Quando você vê o Mikhail pela primeira vez, por exemplo, ele tá descendo uma escada, o que já simboliza a queda da posição mais elevada onde ele estava. Mas eu acho que nada é mais explícito nesse tipo de direção aqui do que toda a subtrama que envolve a Lisbeth e esse cara bem repugnante que é o Bjorman, vivido pelo York Van Wagenen, que é também o setor mais pesado, mais desconfortável do filme, que fala sobre abuso sexual. Você tem essa cena em que os dois estão no escritório dele e quando ele começa a fazer insinuações sexuais, a avançar em cima dela, você vê como a Lisbeth é minúscula perto dele, nesse jogo de câmera onde o Bjorman tem a posição de poder graças ao uso do plano plongé. E é um efeito tão eficiente, você vê o domínio da câmera do Fincher, porque na cena seguinte você observa como o mundo da Lisbeth literalmente vira de ponta cabeça, com a câmera também virando de ponta cabeça para enquadrar o rosto dela. E eu acho que isso vai avançando de uma forma quase sádica, principalmente no segundo encontro da Lisbeth com o Bjorman, que acaba resultando numa cena bem pesada de estupro, e o Fincher quase te dá a esperança de que o espectador não vai presenciar aquilo, de que você vai fugir daquilo, quando a Lisbeth fecha a porta e a câmera se afasta, até trazendo um fade to black, mas logo depois você volta lá para acompanhar bem no rosto dela a situação. E o que acontece depois, quando a Lisbeth tem aquela vingança muito memorável e satisfatória dela, é a inversão desse jogo de câmera, porque a Lisbeth ataca o Bjorman e o Fincher retrata essa cena com um plano zenital, totalmente de cima, meio que pela primeira vez para mostrar o Bjorman de corpo inteiro, para humanizar, diminuir ele como acontecia com a Lisbeth. E aquele mesmo jogo volta a acontecer, mas agora é a Lisbeth que tá no plano superior do plongé, enquanto o Bjorman tá no chão, diminuído. Pra vocês verem, né, gente, essa parte do vídeo ficou meio que focada nesse arco do filme, mas é só um dos elementos para ilustrar como a direção do Fincher é muito precisa nesse filme. Ele volta a colaborar com o diretor de fotografia Jeff Cronenweth, que pra mim é o melhor parceiro visual que ele já teve até hoje, e não só eles capturam a atmosfera gélida e isolada dessas paisagens na Suécia, com a clássica paleta amarelada do Fincher, mas aqui com muito mais azul e frio, e naturalmente o Fincher traz muito suspense e calculismo. São várias cenas em que você acompanha o Mikhail e a Lisbeth investigando, analisando pistas, criando teorias, e é tudo puramente visual. É o oposto da rede social e até mesmo do Zodíaco, que colocava textos na tela, que literalmente tinha muito voice-over. Aqui o espectador vê as fotos, vê as anotações, não tem os personagens repetindo o que está em cena, e você mesmo faz a conexão visual de vários elementos, principalmente no final. Toda vez que eu assisto Millennium também, né, quando eu pego para rever, eu sempre me esqueço da quantidade de cenas de silêncio que esse filme tem. E eu acho que o grande exemplo é toda a sequência em que o Mikhail invade a casa do Martin e você sente muito medo por ele, porque você sabe que o Martin está se aproximando, mas você não tem música, você não tem tantos efeitos sonoros. É um grande atestado ao talento do Rain Kleiss, o sonoplasta imbatível do David Fincher, e a forma como você tem esse som da fresta da porta, do vento afinando, seguindo a ação, é formidável. E olha, se a parceria do David Fincher com o Trent Reznor e o Ash Cruz Ross já tinha dado muito certo na rede social, que era um filme sobre diálogos, sobre adolescentes, sobre empreendedorismo, fica muito melhor quando você tem esses dois que trabalham com trilha eletrônica, com sons abstratos, fazendo uma história de mistério, de assassino, de situações mais perigosas. E poxa vida, que resultado maravilhoso na trilha sonora desse filme. São
São 3 CDs que tem aqui, aliás, né? Eles produziram muita música, a música do filme inteiro, dos trailers também, que é uma coisa muito rara para compositor. Eu acho que é um trabalho fenomenal que garante essa incerteza e esse medo, pegando elementos que às vezes parece o som do gelo, que evoca o passado, que evoca essa mistura de sentimentos na cabeça da Lisbeth também. Eu acho que é o melhor trabalho do Reznor e do Ross. E além da trilha instrumental, que é muito boa e atmosférica, eles têm 2 covers que são muito bons, né? Um deles não é tão falado, que é o Is Your Love Strong Enough, do Bryan Ferry, que é cantado pelo How to Destroy Angels nos créditos finais, mas principalmente o cover do Immigrant Song do Led Zeppelin, que a Carrie O canta durante essa abertura de créditos incrível, que é praticamente a versão deturpada, sombria e heavy metal do que seria um filme do James Bond, né? Ainda mais quando você tem o Daniel Craig aí. E por sinal, essa sequência foi toda feita pelo Tim Miller, que é o diretor do Deadpool. Ele trabalhava com efeitos visuais, é um grande amigo do Fincher, e ainda é a melhor coisa que ele já fez na carreira inteira dele. Mas deveria se orgulhar, porque essa abertura aí é melhor do que muitos filmes inteiros. E finalmente, eu não poderia deixar de mencionar os outros 2 grandes heróis desse filme, que são os montadores, o Kirk Baxter e o Angus Wall, mais uma vez trabalhando com o Fincher. É um trabalho fenomenal, tanto da estrutura para dividir a narrativa do Michael e da Lisbeth, mas de todas as sequências de investigação, flashbacks, pistas, montagens, e em especial a sequência no finalzinho do filme, quando você segue a Lisbeth aplicando um golpe no Venestron com disfarces, transações e muitas fraudes. A precisão e a velocidade com que esses dois montam todos esses eventos é incrível, assim, sabe? É um filme de quase 2 horas e 40 que tem um ritmo excepcional. E eles caminham muito bem junto com a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross. E novamente, né, eu adoro destacar cortes e transições. O que dizer da maravilha, da genialidade dessa transição de cena? Bom, pessoal, eu simplesmente amo de paixão o Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do David Fincher. Eu considero um dos trabalhos mais fortes da carreira dele, é um dos filmes dele que eu mais revisito, até porque eu gosto muito do livro, né? Mas que, de novo, além de ter esse elenco muito bem escalado, uma parte técnica perfeita de fotografia, de montagem, de trilha, eu considero o melhor trabalho de direção do David Fincher. Eu acho que você pode pegar esse filme e aprender muita coisa sobre linguagem cinematográfica. Então é como dizem, né? Isso aqui é uma aula de cinema. Pra Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, infelizmente, o Millennium não foi o sucesso financeiro que a Sony Pictures esperava, ainda mais levando em conta o orçamento. O filme estreou nos Estados Unidos em 21 de dezembro de 2011 com 12,768 milhões, fazendo 102,515 milhões na bilheteria doméstica e 232,617 milhões no mundo inteiro. Não cobriu o orçamento de 90 milhões e, infelizmente, frustrou os planos da Sony e do Fincher de fazer as 2 continuações, né? A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar. Nunca perdoarei a Sony por isso, tá? Eu queria muito ver esses filmes, teriam sido incríveis na condução do Fincher aí, né? E no lugar disso, a gente teve aquele soft reboot com o Fred Álvares, né? A Menina na Teia de Aranha, com a Claire Foy fazendo a Elizabeth Salander, que não faz muito sentido. Mas pelo menos a Academia lembrou do Millennium, já que o filme foi indicado para melhor atriz, melhor fotografia, edição de som, mixagem de som e, surpreendentemente, ele venceu o Oscar de melhor montagem, uma vitória consecutiva pro Baxter e pro Wall. Girl with the Dragon Tattoo, Kirk Baxter and Angus Wall. E eu preciso dizer pra vocês, essa é a vitória do Oscar que eu mais comemorei na minha vida, sério. Ah, não sei quem ganhou, Brendan Fraser, não sei o que. Kirk Baxter e Angus Wall, gente, eles foram muito azarões, ninguém tava esperando que eles fossem ganhar. Era o único filme na categoria de montagem que não tava concorrendo a melhor filme, então ninguém poderia esperar. Mas olha, é raro, mas a Academia fez a escolha certa premiando esses dois aí, é um grande trabalho. Bom, mas é isso, pessoal, esse foi o meu comentário aqui sobre o Millennium do David Fincher. Deixem aí nos comentários depois o que vocês acham desse filme, o que vocês acham da versão sueca com a Noomi Rapace também, e se alguém aí também ainda é órfão das continuações do Fincher. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.